Bem-vindos ao IFENEM. Vamos discutir nessa videoaula o processo de formação do Estado moderno alemão. Primeiramente, merece ser destacado que ela é uma formação tardia. É possível falar no Estado moderno alemão somente no final, na segunda metade do século XIX, 1871. Ora, se pensarmos que o processo de formação de Portugal, por exemplo, se dá na Baixa Idade Média, claro que primeiramente como uma monarquia tipicamente feudal, mas há um momento de inflexão fundamental quando no século XIV ocorre a chamada Revolução de Avis, 1383, uma data simbólica para pensarmos a formação de um Estado moderno português, século XIV. Espanha, por seu turno, nós podemos colocar uma data também emblemática, que é o ano de 1492, quando se tem a queda de Granada de Espanha, o último reduto árabe islâmico, mourisco, não é? Na península. França e Inglaterra, quando a Guerra dos 100 Anos é concluída entre essas duas monarquias, em 1453, já é possível ter esse desenho nacional de Estado moderno ali. O caso dos Países Baixos, no século seguinte, no século XVI, quando da ruptura provocada muito pela cisão religiosa calvinista em torno da liderança Habsburgo-católica dos Habsburgos de Espanha sobre os Países Baixos. Então, ali no final do século XVI, já se tem em separado de Espanha as Províncias Unidas dos Países Baixos. Como se vê, o processo clássico de formação dos Estados modernos, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, ele se dá na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. No entanto, há dois grandes estados europeus que são exceções. Trata-se aqui da Alemanha e da Itália. Vamos pensar um pouquinho o problema alemão. A Alemanha também, ou o mundo germânico também, organizou-se enquanto Estado na Idade Média. Nós podemos falar do chamado Sacro Império Romano Germânico, formado no século X, uma típica monarquia feudal. No entanto, essa monarquia ela perdura, ela será longeva, ela vai se arrastar até o início do século XIX, quando, em meio às guerras napoleônicas, esse chamado Sacro Império Romano Germânico recebe um golpe de misericórdia, sendo vencido pelas forças da moderna e revolucionária França. Ora, concluídas as guerras napoleônicas, em 1814 e 1815, de modo definitivo, os países vitoriosos e a França restaurada, a França dos Bourbons, esses países se reúnem em Viena e vão fazer um acerto de contas, mas um concerto, um concerto europeu, uma ordem que é um sistema internacional que é organizada ali no chamado, então, Congresso de Viena. No Congresso de Viena nasce uma nova composição do mundo germânico. Então, em 1815, que é a chamada Confederação Germânica. Então, olhem só, desde o século X havia no mundo germânico uma monarquia feudal, muitas vezes chamada de Primeiro Reich, que era o Sacro Império Romano Germânico, que não é um Estado moderno. No início do século XIX, depois das guerras napoleônicas, esse mundo germânico está organizado no Congresso de Viena, enquanto Confederação Germânica, que reúne 39 estados, eles são soberanos, mas existe alguma articulação, ao ponto de nós podemos falar numa confederação, é a Confederação Germânica, que reúne 39 estados germânicos. Ela se reúne num parlamento chamado de Dieta, na cidade de Frankfurt, e esse parlamento é presidido pela mais poderosa desses 39 estados, que é o Império Austríaco. Então nós temos a Confederação Germânica, organizada em 1815, com 39 estados, todos eles com algum quê de germânico. Esses estados têm a Áustria como o mais poderoso desses países e é exatamente o Império Austríaco que preside a
Confederação Germânica, ou melhor, que preside a Dieta de Frankfurt, que reúne os 39 estados germânicos. No entanto, quando pensamos a formação da Alemanha, ela terá também, explorar-se-á ali o sentimento nacional, o sentido de nacionalidade, e isso a Áustria jamais poderia empreender, porque era um império multinacional, que reunia várias nacionalidades e jamais pautou-se por uma construção identitária nesse sentido de germanidade, né, do sentido nacional. Então, caberá efetivamente a um outro estado forte entre esses 39 estados, a chamada Prússia, a liderança sobre o processo de formação da Alemanha moderna e que excluirá a Áustria, né, da sua composição. Nesse caminho trilhado pela Prússia, que tinha como capital a cidade de Berlim, era uma monarquia, merece destaque, num primeiro momento, a formação de uma liga aduaneira, o chamado Zollverein, criada em 1834, que reuniu no mercado comum 18 estados germânicos, com a exclusão da Áustria. Tá? Então, ali, essa liga criou-se um mercado comum com livre circulação de mercadorias, um sistema tarifário de cobrança de tarifas bastante curioso, a distribuição das tarifas baseado no número de habitantes de cada estado. Isso foi uma estratégia interessante da Prússia, porque atraiu pequenos estados que tinham uma densidade demográfica razoável, criando favorecimentos, né, de receita alfandegária para outros estados. Não só os pequenos, por exemplo, mesmo o Reino da Baviera teve uma receita aumentada de maneira bastante significativa. Então, a atração que a Liga Zollverein produziu entre os estados germânicos vai provocando uma certa adesão ao longo dos anos a essa liderança econômica, em muitos aspectos, da Prússia nessa região. Mas, de maneira efetiva, o processo de formação da Alemanha moderna será dado primordialmente pela ação militar da Prússia. No século XIX, era um jargão que corria na Europa falar que a Prússia era mais um exército com um Estado que um Estado com um exército. Tamanha a cultura militar da Prússia e a força, né, dessa cultura militar. Então, além da Liga Aduaneira, que pautou o processo de formação da Alemanha a partir da construção de um mercado único, foi também fundamental a ação armada, a luta, a guerra promovida pela Prússia. E aí merece destaque 3 confrontos militares, né? O primeiro confronto ocorreu no ano de 1864 e a chamada Guerra dos Ducados do Elba, tá? Uma guerra contra a Dinamarca no ano de 1864. Havia uma situação nervosa que envolvia os estados germânicos, mas, sobretudo, a Prússia e a Dinamarca, envolvendo 2 ducados que tinham vínculos com a Dinamarca, porque o rei da Dinamarca, Christian IX, ele era o duque desses ducados, que é o Schleswig e o Holstein, mas, veja bem, esses ducados não são parte da Dinamarca, mas o rei da Dinamarca é o duque desses ducados na fronteira com a Confederação Germânica, com uma grande proximidade em relação à Prússia. Acontece que no ano de 1863, o rei da Dinamarca, Christian IX, conseguiu aprovar no parlamento a nacionalização, vamos dizer assim, do ducado do Schleswig e incorporou esse ducado à Dinamarca. Isso vai ferir os interesses germânicos, né, da Prússia, que articulou uma ação militar com a Áustria. Então, Áustria e Prússia irão agir de forma conjunta em 1864 na guerra contra a Dinamarca, a Guerra dos Ducados do Elba. Foi uma guerra que durou algumas poucas semanas e foi vencida facilmente, não é?
pelo Império Austríaco e pelo Reino da Prússia, que se apoderaram dos ducados. Nessa ação conjunta desses dois estados. Veja bem, a Confederação Germânica, formada por 39 estados germânicos, não participou. Isso é uma negociação bilateral entre Viena e Berlim, Áustria e Prússia, em que ficou estabelecido que a administração dos dois ducados, que outrora pertenciam de algum modo ao rei da Dinamarca, encontraria uma forma comum de administração entre Prússia e Áustria. E foi aí que a coisa não deu certo. Esses dois estados, o Reino da Prússia e o Império Austríaco, não se entenderam sobre como encaminhar essa administração dos dois ducados. Nesse sentido que a Áustria, presidindo a Dieta de Frankfurt da Confederação Germânica, envia o problema para a Dieta, o que vai contrariar totalmente o acordo bilateral entre Áustria e Prússia. Quando a questão da administração dos ducados é enviado para a Dieta de Frankfurt, a Prússia reage invadindo o Holstein, invadindo um dos ducados, o que será a reação da Áustria será prontamente militar. Então, em 1866, Áustria e Prússia se enfrentarão no campo de batalha. Essa é uma guerra decisiva no processo de formação da Alemanha. Então, repito, em 1866, quando a Prússia invadiu um dos ducados do Elba, o Holstein, a Áustria ataca a Prússia, faz uma ação militar contra a Prússia, gerando uma nova guerra, a Segunda Guerra, no processo de formação da Alemanha, que é a guerra entre a Prússia e a Áustria, que foi prontamente vencida pela Prússia. Essa vitória será muito decisiva no processo de formação do que é também chamado de Segundo Reich, ou Alemanha moderna. Por quê? Porque a Dieta de Frankfurt foi extinta. A Prússia vai acabar com a Confederação Germânica e, portanto, a supremacia austríaca no mundo germânico e vai formar a Federação da Alemanha do Norte em 1866. Então, a Alemanha está a um passo de ser formada, quando, sob a liderança da Prússia, nós temos a chamada Federação da Alemanha do Norte, com a total supremacia da Prússia e exclusão da Áustria dessa situação. Mas, para haver a consolidação de um Estado moderno, efetivo, faltava algo a mais, o sentimento de unidade, de coesão. E nisso, o chanceler do rei da Prússia, o rei era Guilherme, e seu chanceler, um dos mais notáveis políticos da história germânica, Otto von Bismarck, ele vai tentar explorar o sentido comum da nacionalidade. E nada melhor do que o ódio nesse aspecto, E o mundo germânico, a identidade nacional que foi sendo construída, ela se fazia muito em oposição à cultura francesa, ao Estado francês, ao Estado de Napoleão III. E Otto Bismarck explorou de maneira muito consciente e eficaz uma crise internacional que advém da chamada crise sucessória em Espanha. Em 1869, com a morte do rei de Espanha, sem deixar herdeiros, abre-se uma crise sucessória. E um dos candidatos a esse posto de rei na crise sucessória é um primo do rei da Prússia. Napoleão III é incisivo nessa questão, o imperador da França, não permite uma candidatura de um prussiano, parente da família real prussiana, temendo estar cercado por essas forças, num cenário de conflito na Europa. O fato é que tal incidente explorado por Bismarck vai gerar uma reação de força de Napoleão III, que em 1870 declara guerra à Prússia. É nesse contexto que a Prússia consegue uma adesão dos estados germânicos, lembrando que a Liga Aduaneira já tinha se ampliado muitíssimo, havia apenas a Áustria e 3 cidades livres germânicas, entre elas Bremen e Hamburgo, que não participavam da chamada Liga Aduaneira, do Solvenheim. Então, a Prússia, na verdade, já conseguia formar uma unidade econômica, uma unidade de mercado, e agora explora o sentido nacional na guerra contra a França. E a guerra foi
de modo relativo, né, facilmente vencida. Os prussianos, com apoio dos outros germânicos, com exceção da Áustria, conseguem vencer o Império Francês e, num clima de euforia, ainda no Palácio de Versalhes, em França, Guilherme, que era rei da Prússia, em janeiro de 1871, é coroado imperador dos germânicos, é coroado Kaiser, e nascia ali então o Império Alemão, também chamado Segundo Reich, e que é, na verdade, a chamada Alemanha moderna. Esse Estado já nasce com muita força, né? A Alemanha moderna, que reunirá a Prússia, 37 outros estados germânicos, irá desequilibrar o cenário europeu. E isso, de uma forma ou de outra, somada a outros elementos, claro, décadas depois, causaria a maior guerra da história do mundo até aquele momento, a chamada Primeira Guerra Mundial. Mas isso é uma outra história. Assim como, no caso alemão, a Itália se formou tardiamente, quando comparada às formações clássicas de Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Países Baixos. Ela se dá em 1870. Vimos que, no caso alemão, o processo de unificação econômica se deu ainda em 1804, mas na Itália nada disso ocorreu. O caminho terá sua singularidade. A Itália não se encontrava enquanto Estado formado, unificado, sobretudo em função de dois grandes obstáculos para essa finalidade, a unificação da Itália. O primeiro era a presença da Igreja Católica Apostólica Romana em território italiano de longa data. No século VIII ainda, especificamente no ano de 756, o rei dos francos, Pepinot, cognominado o Breve, concedeu à Igreja Católica um vasto território na Península Itálica. O chamado Constantino Donatio, né? A confirmação da doação de Constantino. A doação de Constantino seria apresentada pela Igreja Católica para legitimar a posse desses territórios na Península Itálica. Digo que a Igreja forjou um documento mostrando que o imperador romano Constantino, no século IV, havia concedido à Igreja Católica uma vasta região na Península Itálica. Mais tarde, no final do século XIX, foi comprovado que esse documento havia sido forjado pela Igreja. De qualquer modo, o rei Pepinot, e é o que nos importa no momento, no ano 756, rei dos francos, confirmou essa doação, concedendo esse território da Península Itálica, incluindo Roma, para a Igreja Católica. Então, durante esses 1000 anos, praticamente, a Igreja era detentora de territórios na Península, e isso inviabilizava a formação de um Estado laico, nacional, moderno na Itália. Além disso, em Itália havia uma forte presença do Império Austríaco. O Império Austríaco é o herdeiro do espólio do Sacro Império Romano, ou seja, italiano, germânico, né? O Sacro Império Romano Germânico. Então a Casa de Viena, os Habsburgos, o Império Habsburgo, detinha regiões também nessa península, os chamados ducados de Módena, Parma, Toscana, a região da Venécia, as mais tarde chamadas pelos italianos de Ridentas, a Istro, Trentino, Trieste, o Tirol. Essas 8 regiões pertenciam à casa, ou eram subjugadas pela Casa Austríaca. Então, resumindo, sintetizando, simplificando, a Itália no século XIX, por exemplo, na metade do século XIX, era também uma região, né, a Península Itálica, toda fragmentada em vários estados. Vários desses estados estavam subjugados ao Império Austríaco, ao Império Habsburgo, e uma boa parte do território italiano cabia à Santa Igreja Católica Apostólica desde o século VIII, inclusive Roma. Mas havia, como no caso germânico, um reino relativamente forte, relativamente rico, que irá protagonizar o processo de formação da Itália. Se no caso alemão tratou-se do reino da Prússia, no caso de Itália é o chamado reino sardo-piemontês,
ou simplesmente chamado de Reino do Piemonte. O Reino do Piemonte protagonizará, portanto, o processo de formação da Itália. E assim como os prussianos, ela usará, na medida da maior deficiência piemontesa em relação à Prússia, mas também do artifício militar. Em 1866, merece destaque a luta contra a Áustria, numa ação conjugada com a Prússia. No mesmo momento em que a Prússia enfrenta a Áustria, em 1866, o Piemonte ataca a Áustria na região da Península Itálica. Essa guerra produzirá, em termos de formação da Itália, a posse da região da Venécia por parte do Piemonte. É uma vitória incompleta, porque faltavam essas outras áreas, né? As chamadas irridentas, a Istria, o Trentino, o Tirol, mas, de qualquer forma, o Piemonte avançou no processo de unificação da Itália. Efetivamente, 6 anos antes dessa guerra, uma outra ação já havia ocorrido e crucial no processo de formação do Reino de Itália, que é a ação de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi havia formado uma força na Itália, invadiu o extremo sul, a região da Sicília, onde havia um reino, o Reino das Duas Sicílias. A luta de Garibaldi, que era um republicano, diga-se, consegue vencer o Reino das Duas Sicílias, mas em 1861, entre entrar em confronto com o Reino do Piemonte, fazendo uma guerra, provocando uma guerra civil na Itália, ou abrir mão do seu ideário republicano e permitir uma unificação da Itália, mesmo que monárquica, Giuseppe Garibaldi optou por sair da vida política e entregou o Reino das Duas Sicílias ao Piemonte. Então, terminada a ação dos Mille no sul da Itália, vencida parcialmente a Áustria em 1866, significando assim a posse pelo Piemonte da Venécia, faltava apenas o imbróglio da presença da Igreja Católica, porque, embora já se falasse no Reino de Itália, não é fácil pensarmos numa Itália sem Roma. E Roma, assim como as regiões próximas, eram propriedade da Igreja Católica. Agora, o nó é difícil de desatar, porque boa parte dos italianos, diga-se, a imensa maioria da população italiana naquele momento era de fé católica. Como tirar ali a igreja, com o uso da força? Mesmo assim, o ministro plenipotenciário do Reino do Piemonte, que é o Conde Camillo de Cavour, que foi o grande arquiteto, o artífice do processo de unificação da Itália, nesse momento, a partir de 1866, estava disposto a usar a força contra a Igreja. Acontece que o Império de Napoleão III, o Império Francês, mantinha tropas na Igreja, na Itália, protegendo a Igreja Católica, o que em tudo dificultaria ou até impediria a ação piemontesa, dado que a França possuía força militar muito mais expressiva que o Reino do Piemonte. E aí coube a Cavour aproveitar o momento, o único momento oportuno de ação, quando a França teve que mobilizar todos os seus efetivos na guerra contra a Prússia, a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871, que terminou com a vitória prussiana e o processo de unificação da Alemanha, quando, em meio ao desespero, ao enfrentar uma tão moderna e poderosa máquina de guerra como a prussiana, o Império de Napoleão III se vê obrigado a retirar suas forças da Itália, forças que protegiam a Igreja de uma eventual ação do Reino do Piemonte. O reino de Vítor Emanuel, com seu ministro Cavour, não hesitará, invadiu a região que era o chamado Estado da Igreja e completou o processo de unificação da Itália no ano de 1870. Completou, de uma certa forma, entre aspas, está completo o Reino de Itália, mas ela se sentia incompleta em função de pendências ainda sob domínio austríaco, que são as chamadas, então, províncias irridentas, a Istria, o Trentino, o Trieste e o Tirol. Agora, há uma questão que se abre quando
a igreja, os territórios da igreja, depois de 1000 anos, foram ocupados pelo reino do Piemonte, unificando a Itália, a Igreja Católica fará forte oposição ao reino de Itália e não reconhecerá esse Estado como legítimo. Isso abre uma crise que é conhecida na história como questão romana, que em tudo fragilizará o recém-criado reino de Itália, lembrando que os italianos eram católicos, e são ainda, na sua maioria, né? Mas eram católicos, a igreja se opondo ao reino de Itália, isso gerava um problema permanente, problema chamado de questão romana. Essa questão só será solucionada no século XX, em 1929, quando o chefe do governo da monarquia italiana, Benito Mussolini, irá se entender com o papado, firmando o importantíssimo Tratado de Latrão, no ano de 1929, quando finalmente a Igreja Católica reconheceu o Estado da Itália, o Reino de Itália, reconheceu ter perdido os territórios e, em troca, o governo italiano concedeu à Igreja um pequeno espaço dentro da cidade de Roma, basicamente ali onde está a Basílica de São Pedro, o largo dessa basílica e uma avenida em frente, enfim, todo um espaço bastante pequeno, não é? Mas que terá autonomia política, formando assim, em 1929, o Estado do Vaticano. Uma questão também que foi fundamental no processo de formação da Itália foi o movimento chamado Jovem Itália, iniciado pelo jornalista Mazzini, que invocava uma tradição cultural. Ao contrário do que se pensa, não havia unidade linguística na Itália, mas explorou-se muito o sentido de uma história em comum, de um passado grandioso, do passado romano, do Império Romano, do esplendor da civilização renascentista, enfim, alguma identidade, alguma unidade. Sabe-se, a partir de estudos como o de Benedict Anderson, que todo sentido nacional ele é inventado, ele é imaginado. Embora é possível pensar elementos em comum, né, eles circulam muito mais no campo da ficção, no campo da imaginação, do que propriamente no mundo real. Né? É uma fala conhecida que diz, depois da Itália unificada, fala, fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos. Então, ao contrário do que se pensa, não havia unidade cultural. Nápoles e Turim eram espaços muito distintos, inclusive, como disse, do ponto de vista linguístico. De toda forma, há a exploração de um sentido comum, um sentido que é perpassado por uma cultura, um passado, sobretudo, uma história, mesmo que imaginada. Bem, é isso, acho que são os pontos mais marcantes para se entender o processo de formação da Itália moderna. Obrigado.